Bom dia, turma do nono ano. Tá? Estaremos continuando, tá? A aula passada, páginas 78 e 85. Estamos fazendo a revisão do capítulo, tá certo? Então, Matemática 1, professora Graziela. Então, como foi visto lá na última aula, falamos sobre razão entre dois segmentos, tá certo? O que é razão? Razão nada mais é do que uma divisão entre esses dois segmentos. Lembrando que o valor de B aqui tem que ser diferente de zero, porque um dividido por zero não existe. Vale ressaltar também que todos devem estar na mesma unidade, tá? Falei lá semana passada sobre essa questão, tá bom? Ele quer a razão entre A, B, C, D, ou seja, eu vou dividir o valor do segmento AB sobre CD. Nesse caso aqui, ó, 50 milímetros, 10 centímetros. Estão na mesma unidade? Não. Então, é necessário transformar, tá bom? É necessário escolher a transformação, a unidade que a conta torna assim mais simples. Então, nesse caso, eu vou transformar todo mundo para centímetro, tá bom? Se ele estava em milímetro e quer para centímetro, divide por quanto? Ó, de milímetro, tá? De milímetro para centímetro, divide por 10. Então, 50 dividido por 10 dá 5. Então, aqui tá abaixo, 50 milímetros significa 5 centímetros. Então, houve aqui uma simplificação, então a razão deu 1 sobre 2, tá? Tô passando mais rápido porque isso a gente já viu anteriormente. Foi falado também sobre os segmentos comensuráveis e incomensuráveis, tá certo? Falei sobre os segmentos comensuráveis, quer dizer que a razão, ó, entre os dois segmentos é um número racional, tá bom? Falei que são números racionais, dei essa aula, revisei, e os números irracionais. O número irracional agora é quando a razão entre dois segmentos os segmentos são incomensuráveis, tá certo? Eu sempre gosto de associar o seguinte, ó, racional. Racional é tudo aquilo que eu consigo transformar em fração. Irracional, eu não consigo transformar. Então, eu gosto sempre de ter isso em mente, a diferença entre racional e irracional. Então, continuando. Segmentos incomensuráveis, né? Foi perguntado isso lá na última aula. Mas qual é a diferença mesmo, professor? A diferença tá aqui, ó. Quando você tem dois segmentos, né? E a razão entre esses dois segmentos é um número irracional. Se um número for irracional, olha a necessidade aí de simplificar, tá? Para saber se vai ser racional ou não. Então, se é um número irracional, eu digo que esses segmentos são incomensuráveis, tá bom? Então, lá na página 78, questão 1, eu já resolvi essa questão aqui com vocês na semana passada. Então, eu só vou passar mesmo revisando. Nesse caso, ele quer saber qual é a razão do segmento AB em relação a CD, tá? Primeira coisa que eu preciso me atentar às unidades. As unidades são iguais? Centímetros, centímetros estão. Então, eu não preciso transformar, tá certo? Então, ó, se é AB sobre CD, quem é AB? Raiz de 32. Quem é CD? Sobre 2, tá certo? Então, é só vocês olharem lá o enunciado da página 78, tá bom? A questão 1. Nós fizemos isso na aula passada, recapitulando. Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, eu preciso simplificar ao máximo. O que eu fiz com raiz de 32? Simplifiquei, fatorei, tá? Como é que eu fatorei? Utilizando números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, tá bom? E assim por diante. Nesse caso, eu vou seguindo aqui a ordem dos números primos. Tem alguém divisível por 2? Tem. Então, 32 por 2, 16 por 2, 4 por 2 e 1. Então, eu fatorei aqui até chegar a quem? Até chegar em 1, tá bom? 1, lembrando que não é número primo, tá certo? Nesse caso, o que a racionalização, a radiciação diz? A radiciação diz o seguinte: como é raiz quadrada, quem é o índice aqui, gente? Não é 2? Então, é necessário você juntar os números iguais de 2 em 2. Por que isso, ó? 2 ao quadrado, tá bom? 2 ao quadrado. E sobrou esse aqui, tá? Esse 2 quer dizer que é 2 elevado a quem, gente? 2 elevado a 1. Essa é a forma fatorada do número 32. Então, no lugar do 32 aqui, ó, dentro da raiz, eu agora vou colocar a sua fórmula fatorada, tá? Não estava o 32 aqui? Agora, eu vou substituir o 32 por sua forma fatorada. Quem é a forma fatorada? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E, ó,
e 2 elevado a 1, tá bom? Não há necessidade de colocar, mas só para lembrar para você que qualquer número é elevado ao expoente 1. Nesse caso aqui, ó, por que eu coloquei 2 ao quadrado? Porque o índice aqui é 2, então vocês organizaram, foi organizado aqui os números iguais de 2 em 2. Gal, se o índice fosse 3, os números iguais seriam organizados de 3 em 3, e assim por diante. Vocês devem estar vendo esse assunto com o professor Enio, tá? Na parte de radiciação. Então, nesse caso aqui, ó, quando o expoente, lembrando que o que está dentro é expoente e o que está aqui, ó, é o índice, tá bom? Quando o seu expoente, que é esse 2, for igual ao seu índice, o que a gente faz, ó? Corta e livre o quê? Livre estou, ó, libertou um 2, tá certo? Nesse caso, por que eu libertei? Porque quando você divide 2 por 2, ó, quando você divide aqui, tá? Eu já expliquei isso ano passado. Quando você divide índice o expoente pelo índice, 2 por 2, dá 1. Então, essa divisão aqui foi exata. Então, aqui é como se fosse, ó, 2 dividido por 2 deu 1. 2 elevado a 1 é 2, tá? Então, para simplificar aqui, ó, 2 é igual a... O índice é mais 1, livre estou. Livre estou, consegui libertar quantos? Esse 2 e esse 2, tá? Só que eu não consegui libertar quem foi? O 2, tá bom? Por quê? Porque o índice dele é elevado a 1. E 1 dividido por 2 não dá uma divisão exata, tá? Então, nesse caso aqui, você multiplica, ó. 2 por 2 deu 4, raiz de quem? Raiz de 2, beleza? Então, esse 4 raiz de 2, que é esse aqui, nós vamos colocar no lugar de quem? Do 32, raiz de 32. Então, raiz de 32, a forma fatorada dele é quem? 4, ó, raiz de 2, dividido por quem? Pelo 2, que mantém. Nesse caso, eu quero chamar a atenção que quem separa o 4 e o raiz de 2, ó, gente, é uma multiplicação. Então, você pode dividir, ó, 4 dividido por 2 deu quanto? Deu 2. E o que eu fiz com raiz de 2? Conservei. Então, nesse caso, a razão, ó, entre A, B e C, D é 2 raiz de 2. Aí eu pergunto para vocês, esse resultado é um número racional ou irracional? Ele é um número irracional. Por quê? Por conta desse raiz de 2 aqui, ó. Se vocês colocarem na calculadora o raiz de 2, vocês verão que dá um número e dá uma dízima que não é periódica, né? Você não consegue transformar em fração. Dá uma sequência de vários números distintos. Então, nesse caso aqui, ó, 2 raiz de 2 é um número irracional. Se ele é irracional, eu digo o quê? Que ele, nesse caso aqui, deixa eu só apagar aqui para vocês verem. Nesse caso aqui, eu digo que são segmentos incomensuráveis, tá? Então, segmentos comensuráveis. Agora, então a gente já sabe o que é incomensurável. Já fiz a relação, ó. O resultado da razão entre os segmentos tem que ser número irracional. O que é número irracional? Já mostrei lá na última aula, classifiquei, revi com vocês, tá? Tudo aquilo que eu não transformo em fração, então eu já posso denominar que é irracional. Agora, os segmentos comensuráveis, gente, é a razão entre dois segmentos em um número e o resultado é o quê? É um número racional, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem lá estar acompanhando a página 78, questão 1, a letra B, tá bom? Ele diz que é necessário, ele quer obter a razão do segmento AB para o segmento CD, beleza? AB sobre CD. Só que antes disso, o que eu falo para vocês se atentarem? Olhe para a unidade. Aqui está em milímetro e aqui está em quê? Está em centímetro, tá? Escolha aí qual é a transformação que fica mais fácil de fazer a operação matemática. Nesse caso, eu escolhi manter, ó, AB 12 milímetros, eu escolhi manter o milímetros, logo eu tenho que transformar esses centímetros aqui para quê? Para milímetros, tá certo? Então, como é que eu transformo, ó? De centímetro para milímetro, ó. De centímetro para milímetro, tá bom? Eu multiplico por quem? Por 10, certo? Então, 3 vezes 10 quer dizer que o resultado é 30 milímetros. Então, 3 centímetros
equivale ao quê? A 30 milímetros. Então, eu coloquei 30 milímetros. As unidades estão iguais aqui, gente? Sim. Agora, eu posso prosseguir com a minha simplificação, tá certo? Nesse caso aqui, qual é o número que simplifica 12 e 30 ao mesmo tempo? 6, tá? Então, 12 dividido por 6 dá 2, 30 dividido por 6 dá 5. Também, Gal, 2/5 poderia ser a minha resposta? Poderia. Como também 0,4 pode ser a sua resposta, tá? Então, 2/5, 2 dividido por 5 dá 0,4. 2/5 e 0,4, na verdade, ele ajuda a classificar, né? A melhor visualização da classificação dos números quanto a racionais e irracionais. Então, 0,4 é um número decimal. Número decimal eu posso transformar em fração. Logo, 0,4 é um número racional. Se é um número racional, gente, eu digo que os segmentos são o quê? Comensuráveis, tá? Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Se eu tenho dois segmentos e determino a razão entre eles, se o resultado final for irracional, incomensuráveis. Se eu tenho dois segmentos e eu determino a razão entre eles e o resultado for um número racional, eles são comensuráveis. Tá certo? Então, vamos prosseguir aqui. Nesse caso, página 78, questão 1, a mesma questão, a letra C, tá? A seguir são dadas as medidas AB, CD, em caso determine a razão, ó, de AB, tá? Lembra que segmento AB sobre CD. Indique se os segmentos são comensuráveis ou incomensuráveis entre si, tá? Nesse caso, AB sobre CD, tá? Então, AB vale quanto, ó? AB vale 0,4 metros e CD, raiz de 28 centímetros. Gente, olha, sempre chama atenção para a questão das unidades. Estão na mesma unidade? Não. Então, nós vamos escolher a transformação para a unidade que torna mais acessível os nossos cálculos. Nesse caso aqui, eu escolhi, ó, metro transformar para quem? Para centímetro, para ficar igual o CD, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 0,14 metros, tá bom? De metros, ó, para centímetros, uma casa, duas casas, tá? Então, você multiplica por quem aí? Por 100, tá? Então, isso quer dizer que você vai voltar quantas casas, ó? Se você tá multiplicando e de metro para centímetro, você tá indo para a sua direita, ó, então você tem que voltar as casas, tá? Então, aqui, ó, uma casa, porque é uma casa, duas. Outra casa, então a vírgula fica aqui, tá bom? Daqui a vírgula volta duas casas. Então, 0,14 metros significa que é 14 centímetros, tá? A vírgula tá aqui, mas não há necessidade de colocar 14,04, porque 14,04 é a mesma coisa de 14, tá certo? Então, dei um número inteiro, eu coloquei. Então, 0,14 metros é a mesma coisa de 14 centímetros. Coloquei aqui. Então, beleza. AB vale 14 centímetros. CD vale raiz de 28 centímetros. Qual é o próximo passo? Nós vamos aqui, ó, fatorar o 28. Bora lá, porque a ideia é simplificar ao máximo essa razão, tá? Então, fatorando com números primos, que eu já mostrei anteriormente. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7. Então, 22 por 2, 14. 14 por 2, 7. 7 por 7, 1, tá? O que eu expliquei para vocês, ó, que agora não é, aqui é raiz de 28, tá certo? Então, no lugar do 28, você vai colocar a forma fatorada dele. Lembrando, gente, ó, quem é o índice aqui? Vale quanto? 2. Se o índice aqui vale 2, quer dizer que você vai organizar seus números iguais de 2 em 2. Então, ó, 2 ao quadrado, sobrou 7. Todos os números da forma fatorada eu coloco dentro da minha raiz, tá bom? Lembrando que, ó, quem é que pode sair? 2 e 2, por quê? Tá? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, expoente igual índice. Então, ó, livre estou para o 2. Quem é que não fica preso? O 7, porque tem um expoente quem? 1, tá? Então, eu posso dizer que a forma fatorada de raiz de 28 é quem? 2 raiz de 7. Só que na matemática, vocês ainda vão ver com o professor Enio, tá? Sobre a parte de radiciação.
E tem uma parte que fala sobre racionalização. Essa parte ele vai explicar melhor lá. Eu só vou dar apenas uma introdução aqui para vocês entenderem como eu cheguei a essa conclusão nessa questão. Racionalização, gente, nada mais é do que você tirar a raiz do denominador, tá? Na matemática é permitido que o numerador, que é a parte de cima, tenha raiz, mas o denominador não, tá certo? Então, nesse caso, ó, eu simplifiquei logo aqui, tá? 14 por 2, tá? 14 dividido por 2 deu quanto? 7. Então, 7, aqui sobrou 1, tá? Então, 7 raiz de 7. Esse 7 raiz de 7, o que tem no denominador? Ó, tem uma raiz. Na matemática, pode deixar não. Então, a gente vai passar pelo processo de racionalização. A gente vai racionalizar, tá? Não se preocupe, não se apavore, esse assunto vocês verão ainda com o professor Enio. Mas só explicando como é que eu racionalizo. Qual é o objetivo da racionalização? Vocês estão vendo aqui que no denominador eu tenho uma raiz, tá? Se vocês podem até me perguntar, ô Gal, se a raiz viesse na parte de cima e na parte de baixo não tivesse, não tem problema. Eu só faço racionalização quando na parte de baixo vier uma raiz. E como é que eu faço, Gal? Eu vou identificar qual é a raiz que vem na parte de baixo, nesse caso é raiz de 7. Aí eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por essa raiz. Por que eu tenho que multiplicar a parte de cima? Porque é necessário, se você está fazendo uma mudança, é necessário fazer a mudança em toda a sua fração, tá? Ressaltando, não se preocupe que isso vocês verão com um professor mais detalhado, com o professor Enio, tá certo? Então, aqui só para explicar como eu cheguei a esse meu resultado. Nesse caso, você tem uma fração, outra fração, tá? Lembra que quando você tem duas frações, você multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, tá? Nesse caso aqui, raiz de 7, ó, aqui do lado dele tem um 1, tá bom? Que não há necessidade de vir, mas tem. Então, você multiplica, ó, esse 7 vezes 1 deu 7. E repete quem? Raiz de 7. Nesse caso, ó, quando você, isso também vocês vão ver lá na propriedade. Quando você tem multiplicação de duas raízes e as duas têm o mesmo índice, ó, aqui 2, aqui também é 2, e aqui 2, 2 e 2, você pode colocar todo mundo na mesma casinha, ó, porque os índices são iguais. Então, ó, repeti o índice, coloquei todo mundo na mesma casinha, ó, que eles são da mesma família, e colocou 7 vezes 7, tá? O que eu fiz no próximo passo? Repeti a parte de cima, porque não há mais o que fazer. A parte de baixo, continuei a minha conta. Por quê? Porque meu objetivo é tirar a raiz do denominador, que é a parte de baixo. Então, 7 vezes 7, 49. Quem é a raiz de 49? 7. Ó, tirei, gente, tirei. Esse foi o meu objetivo da racionalização, ó. Não tem mais na parte de baixo, ó, uma raiz. E na parte de cima tem, a parte de cima pode vir, não tem problema, mas a parte de baixo não. Então, aqui, ó, lembrando que eu posso simplificar, 7 dividido por 7, ó, dá 1. 1 vezes raiz de 7 é a mesma coisa de quem, gente? Raiz de 7, tá? Então, esse aqui é o meu resultado. Esse é meu resultado. Pergunto para vocês, é um número racional ou irracional? Irracional, tá? Você não transforma. Vocês podem até colocar na calculadora aí qual é a raiz de 7 para vocês verem como a sequência numérica é enorme, não tem fim, tá? E nesse caso eles são incomensuráveis. Por quê? Porque é irracional, beleza? Então, prosseguindo. Agora na página 80, tá? Sobre segmentos proporcionais. O que são segmentos proporcionais? Olha o que ele diz. 4 segmentos. A, B, C, D, E, F, G, H. Nessa ordem, tá? Eles são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros, ó, quem são os dois primeiros? A, B, C, D. Então, a razão entre os dois primeiros, A, B, C, D, é igual à razão entre os dois últimos. Então, isso quer dizer que a razão entre os dois primeiros tem que ser igual à razão dos dois últimos. O que é razão? Divisão. Então, ele diz que nessa ordem são proporcionais se AB dividido por CD for igual a quem? A F
dividido por GH. A razão entre AB e CD tem que ser igual a EF dividido por GH. Aí sim eu digo que eles são proporcionais. Antes de dar sequência a segmentos proporcionais, só lembrando isso aqui que eu já expliquei para vocês. Lembra sobre reta? A reta, ela pode ser representada por uma seta nas duas pontas, ó. Nessa ponta e nessa ponta, tá bom? Porque isso quer dizer que ela é infinita. Infinita, não tem fim para os dois lados. Agora, quando eu falo segmento de reta, gente, segmento quer dizer que eu tenho um início e eu tenho um fim. Quando eu falo, eu só quero o segmento AB, ele tem que ser representado, ó, gente, por esse traço, tá? Esse traço é essencial, porque quando eu ponho esse traço, quer dizer que eu só quero essa sequência aqui, ó, que vai de A até B, tá certo? Por isso que eu chamo de segmento, eu tenho início e eu tenho fim, tá? E só para finalizar aqui, ó, semirreta. A semirreta difere do segmento de reta, ó. Aqui tem um traço, aqui não, tá vendo? Aqui tem uma seta para minha direita. Por quê? Ele diz que na semirreta eu tenho início, mas eu não tenho fim. Eu posso passar até por B, mas eu vou continuar. Então, essa é a demonstração de uma semirreta, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês sobre o segmento? Ele sempre é representado assim, por duas letras, tá certo? E você tem um traço só, não tem nada de seta, porque eu tenho início, eu tenho fim. Então, por exemplo, eu posso dizer que A e B é um segmento? Posso, tá? Porque eu tenho início e tenho fim. Se aqui o valor for 3, então você pode dizer que o segmento AB vale 3, tá? BC é um segmento? Também, porque ele tem início e tem fim. E DE é um segmento? Também. E EF é um segmento, tá certo? Eu tenho início, eu tenho fim. Então, vamos lá. Esse aqui na página 79, tá certo? Exemplo 1. Acompanha aí o livro de vocês. Vão acompanhando e vão abrindo. Ele fala o seguinte, ó. Os segmentos AB, CD, EF, GH da figura a seguir eles formam nessa ordem uma proporção, tá bom? Determine as medidas dos segmentos EF e GH, sabendo que as medidas estão em centímetros. Olha que beleza. A unidade aqui está em centímetro. Eu não vou precisar preocupar em transformar, porque todos estão o quê? Em centímetros. Então, nós vamos achar quais são esses segmentos. Ele quer esse segmento aqui, ó. EF e G quem? GH. Para eu achar esse segmento, gente, eu preciso achar o valor de quem? De X, porque eu não tenho, tá certo? Então, achando os valores de X, eu de que forma eu vou achar esse valor? Se ele fala que A, B, C, D, E, F, G, H formam uma proporção nessa ordem, isso quer dizer que AB dividido por CD, ó, AB dividido por CD tem que ser igual a quem? A EF dividido por quem? Por GH, tá certo? Ele me diz que nessa ordem forma uma proporção. Já mostrei para vocês o que são proporcionais quando você divide, o resultado aqui da razão entre esses segmentos deverá ser igual. Então, vamos seguir. Já que eu montei a minha razão, ó, AB, quanto vale AB, gente? AB vale 12, coloquei aqui, tá? CD, quanto vale CD, gente? CD vale 8, 8 eu coloquei aqui, beleza. Igual, EF, quanto vale EF? 2x, coloquei aqui, tá? Quanto vale GH? GH vale x mais 1, coloquei aqui. Pronto. Se eu tenho uma fração antes da igualdade, eu tenho uma fração depois da igualdade, eu posso fazer cruz o quê? Cruz credo. Então, 12, lembrando, gente, que o 12 você tem que multiplicar pelo x mais 1, tá? E depois você vai, ó, 8 vezes 2x. Então, eu coloquei aqui, ó, 12 multiplicado por quem? X mais 1. Coloquei entre parênteses para lembrar que você tem que multiplicar pelos dois termos. 8 vezes 2x. Agora eu resolvo a operação matemática, tá? Ó, 12 vezes x, 12x, 12 vezes 1, ó, 12, tá? 8 vezes 2, ó, 16, tá certo? O que a equação do primeiro grau fala?
Letra, tudo que tiver acompanhado, os números que estiverem acompanhados pelas letras antes da igualdade e números sem letra depois. Então, o 12x já está antes da igualdade? Já. Quem é que pode se juntar a ele? O 16. Lembra que o 16 aqui é mais. Se ele é mais, ele passa para cá como o quê? Menos, tá? Todos os números que estão acompanhados pelas letras estão antes da igualdade? Sim. Agora nós vamos para a parte numérica, apenas numérica, sem letra. O 12. O 12 está antes da igualdade, mais 12. Ele vai passar para cá como o quê? Menos 12, tá? Agora eu posso fazer as operações normais, tá? Lembra que eu só posso somar letras iguais ou diminuir com letras iguais. Então, se eu tenho 12x e tenho menos 14x, sobra quanto para vocês? Menos 4x. Soma de dívidas, tá? Igual a menos 12. Gente, letra fica negativa? Não. O que eu faço? Multiplico a equação inteira por menos 1. Então, menos com menos, ele virou aqui, ó, um mais, tá? Menos com menos, ele virou o que aqui? Um mais. Então, nesse caso, eu vou isolar o valor de quem? De x. Então, 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Então, x é igual a 3. Ops, se eu achei o x, eu vou achar agora o meu segmento EF. Quanto vale EF? 2x. Então, ó, no lugar do x, você coloca 3. 2 vezes 3 igual a 6. Então, meu EF, gente, vale quanto? Vale 6, tá? E quem é o próximo segmento? GH. Então, GH aqui, ó, se você achou que x vale 3, 3 mais 1, 4. Então, o segmento GH aqui, ó, vale quanto? Vale 4, tá? Só para mostrar para vocês, a resposta da questão é essa. Mas só para mostrar para vocês que eles são proporcionais, eu só vou mostrar, evidenciar da seguinte forma, ó. Se eu substituir, tá bom? Eu peguei essa mesma sequência aqui e coloquei ela aqui. 12 por 8, 2x, x mais 1, tá bom? 12 por 8, esse 2x aqui, ele agora vale quanto? 6, que é EF. Esse x mais 1 aqui, ele agora... Esse x mais 1 aqui, ele agora vale quanto? Esse x mais 1... Calma aí. Ele agora, ó, vale quem? Vale 4, tá? Então, ó, 12 e 8, tá? Coloquei aqui. Nesse caso, 6 e 4, eu coloquei aqui, tá certo? Então, 12, o que eu fiz? Eu simplifiquei, ó. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Olha, gente... A razão entre esse segmento AB, CD é igual a EF, GH? Sim, eles são iguais, ó. A razão entre AB, CD é 3 sobre 2. E a razão entre EF sobre GH? 3 sobre 2. Então, se essa razão aqui, é o que ele diz, né, lá no conceito que eu mostrei no slide anterior. Se são iguais, quer dizer que são proporcionais, tá certo? Eu tenho uma outra maneira também de verificar se são proporcionais. É fazer o seguinte, que ele fala lá na página 80, propriedade fundamental das propriedades. Quando o produto dos extremos, ó, é igual o produto dos meios. Como assim, professora? Se você achou quem são numericamente, tá? Os valores aqui de cada segmento, ó, 12 e 8. Eu sei que AB é 12, CD é 8. EF é 6, GH, o segmento GH é 4. Se você determinou, ele fala o seguinte, se você multiplicar 12 vezes 4 por 8 vezes 6, se o resultado dessa multiplicação for igual, quer dizer que eles são proporcionais, tá? Para finalizar, é só isso aqui, ó, tá? Essa explicação, ela está lá na página 80, que ele diz propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Foi o que eu mostrei para vocês. O produto dos extremos, 12 vezes 4, é igual ao produto do meio, 8 vezes 6. Se são iguais, eles são proporcionais, tá? Então, vou ficando por aqui. Quem ainda não fez, algumas pessoas já fizeram, faça essa questão aqui, página 80, questão 1, tá bom? Questão 1, 2, quem não fez, faz essas questões, fazem essas questões, tá certo? E que amanhã estarei aí com vocês tirando as possíveis dúvidas, tá bom?
Então, aqui finalizo a aula de hoje. Até mais, meu povo. Fui!